Olá pessoal, hoje é a nossa sexta videoaula, ainda sobre o módulo Serviços Operacionais do GSAM. E hoje a gente vai ver a funcionalidade Consultar Ordem de Serviço. Para você acessá-la, basta você entrar na base do GSAM com seu login e sua senha, árvore do menu GSAM, Atendimento ao Público, Ordem de Serviço, Manter Ordem de Serviço. Feito isso, a gente vai aqui para essa tela de filtro, onde a gente vai efetuar alguns procedimentos para localizar a ordem de serviço que a gente quer consultar. Lembrando que na aula anterior, na inserir registro de atendimento, a gente viu que depois da abertura de um registro de atendimento, esse registro de atendimento é efetuado e ele gera uma ordem de serviço que vai resolver, né, a solicitação ou a reclamação do cliente que entrou em contato com a gente. E é através dessa funcionalidade manter a ordem de serviço que a gente vai fazer a consulta dessas ordens de serviço que foram abertas junto ao registro de atendimento. Bom, essa tela de filtro, ela tem diversos campos, na verdade são chaves de pesquisa para você localizar a ordem de serviço que você quer consultar. Você tem campos ou chave de pesquisa desde a origem da ordem de serviço, se ela foi uma ordem de serviço solicitada pelo cliente, se ela foi uma ordem de serviço interna, uma seletiva de cobrança, por exemplo. Se ela foi uma ordem de serviço interna, por exemplo, uma seletiva de hidrômetro, ou mesmo externa também, solicitada pelo cliente, mas tendo a ver a instalação, substituição ou conserto de hidrômetro, você pode selecionar todas. Se você souber o número da ordem de serviço de cabeça, você pode consultar ele direto através desse campo. Se você souber o número do registro de atendimento, você pode informar nesse campo ou clicar em pesquisar para pesquisar o registro de atendimento. Ou seja, diversas chaves de pesquisa, né? Você pode pesquisar pela situação da ordem de serviço, se ela está pendente, se ela foi encerrada, se ela está em execução, se ela está aguardando liberação para execução. Como a gente viu na aula sobre inserir tipo de solicitação com especificação, na verdade, na aula de inserir tipo de serviço, há determinados tipos de serviços que eles são cobrados, né, para serem efetuados. E se a gente marcar lá no tipo de serviço, como a gente viu na aula de inserir tipo de serviço, que essa ordem de serviço requer um pagamento antecipado, ela fica aguardando liberação depois de gerada, aguardando liberação para execução, ou seja, aguardando o pagamento para ser executada. Então, se você quer pesquisar a ordem de serviço desse tipo, você pode selecionar aqui também. Você pode selecionar se a ordem de serviço foi programada pelo sistema automaticamente para as equipes em campo, ou ela não foi programada, ou todas. Você pode pesquisar pelos tipos de serviços disponíveis, ou seja, segunda via de conta, você filtra. Se você quer mais de um serviço, você pode utilizar o Ctrl. Clica no Ctrl, seleciona mais de um, desculpa, aqui é o perfil, né? Mais de um serviço. Você seleciona utilizando o Ctrl. Você pode passar o tipo de serviço selecionado utilizando esses botões aqui. Selecionar os tipos de serviço. Se você quiser selecionar todos, você clica nesses botões aqui com as setas duplas. Se você quer que seja uma ordem de serviço executada por terceirizado, ou uma ordem de serviço com indicativo de pavimento ou vistoria, também você seleciona, enfim. Chave de pesquisas inúmeras para você filtrar a ordem de serviço que você quer consultar. Mas também, se você não quiser informar nenhum campo, quiser pesquisar várias ordens de serviço, você não precisa preencher nada nessa tela de filtrar ordem de serviço. Basta clicar no botão filtrar. Feito isso, o sistema vai para a tela que vai trazer o resultado da pesquisa, né, de acordo com os filtros que você informou, ou então vai trazer todas as ordens de serviços
disponíveis aí na base de dados do GSAM. Ok? Quanto mais você filtrar na tela de filtro, mais o seu acerto para você localizar a ordem de serviço que você quer vai ser maior, né? Quanto mais você afunilar, mais fácil você vai localizar a sua ordem de serviço. Bom, realizado o filtro, o sistema te direciona aqui para essa tela de manter ordem de serviço. Ela vai trazer todas as ordens de serviços que atenderam a sua pesquisa. Nessa tela aqui você tem três opções, né? Se você quiser consultar a ordem de serviço, você clica no link da coluna ordem de serviço, no link respectivo. Se você quiser consultar o registro de atendimento, você clica no link da coluna número do registro de atendimento. Se você quiser imprimir a relação com todas as ordens de serviços, mas apenas a relação delas no sistema, você clica na impressora. Se você quiser imprimir a ordem de serviço em si, uma ordem de serviço selecionada, você seleciona a ordem de serviço que você quer imprimir e clica no botão aqui. Ou se você quiser imprimir todas as ordens de serviços, você clica aqui nesse outro botão. Vamos ver passo a passo, tá ok? Bom, você quer verificar, antes de consultar a ordem de serviço, o registro de atendimento que gerou essa ordem. O que você faz? Você clica no link da coluna número do registro de atendimento. Feito isso, o sistema visualiza para consulta essa tela, consultar dados do registro de atendimento. E aqui você vai ter os dados gerais do registro, dados do local de ocorrência, que você vai aumentando a tela à medida que você clica no link, dados do local de ocorrência, inclusive com a opção de consultar os débitos do imóvel. Você pode consultar também os dados do solicitante, caso haja, os anexos, caso haja, os dados da última tramitação da ordem de serviço, os dados da reiteração da ordem, da reativação, caso exista, né? Se não existir, os campos vão ficar em branco. Os dados do encerramento, caso ela esteja encerrada, e das ordens de serviço associadas a ela. Esse aqui é a consulta que você faz ao registro de atendimento, clicando aqui no link número do registro de atendimento. Você verificou o registro de atendimento que gerou a ordem de serviço? Você pode consultar a ordem de serviço clicando no link. Mas antes disso, caso você queira imprimir a relação das ordens de serviços que atenderam ao seu filtro de pesquisa, você clica aqui na impressora, seleciona o tipo de relatório, clica em gerar. E está aqui o relatório apenas com as ordens de serviços que atenderam ao filtro de pesquisa. Ou seja, são essas ordens de serviços que estão visualizadas aqui. Ele só fez imprimir em relatório. Caso você queira visualizar a ordem de serviço em si, né, a ordem de serviço que o agente de campo leva para poder concluir o serviço, você seleciona uma ordem de serviço e clica aqui no botão imprimir ordem de serviço selecionada. Feito isso, o sistema visualiza para você a ordem de serviço em si. Aqui no caso é a ordem de serviço, o número de ligação de água. Então ele dá o nome do cliente, o endereço, a situação do imóvel, né? Isso para o agente de campo preencher quando estiver indo fazer o serviço, a situação do hidrômetro, a situação da ligação de água, enfim. Todos os dados da ordem de serviço para o agente de campo preencher quando tiver durante a resolução aí do serviço. Inclusive com espaço para ele colocar as ações realizadas, os reparos, o carro, a equipe do agente em campo, o supervisor responsável, a data, o horário. Tem até um código de barras, porque o cliente tem débito.
Enfim, essa é a ordem do serviço que o agente em campo leva para a conclusão do serviço e que você pode visualizar clicando nesse botão. Caso você queira imprimir todas as ordens de serviço, você utiliza esse botão aqui, imprimir todas. Muito bem. Agora você vai consultar a ordem de serviço. Basta você clicar no link da coluna ordem de serviço. Clicou no link, você vai para a tela de consulta. Consultar a ordem de serviço. Inclusive, logo no início ele te dá a opção aqui de você informar o número de outra ordem caso você queira pesquisar. Ele vai trazer os dados gerais da ordem de serviço, os dados da programação da ordem de serviço, caso ela tenha sido programada automaticamente pelo sistema e distribuído para as equipes em campo, e os dados do local de ocorrência da ordem de serviço. Além disso, existem esses botões aqui, imprimir parecer, que é para você imprimir o parecer da ordem de serviço. No caso aqui está desabilitado, porque a ordem de serviço não está concluída ainda, ela está pendente, e esse parecer é dado só após a conclusão da ordem. Mas se a ordem tivesse encerrada, esse botão imprimir parecer estaria disponível para você imprimir o parecer do agente em campo, caso houvesse, né? Bom, caso você queira atualizar algum dado dessa ordem de serviço que você está consultando, você pode utilizar o botão atualizar. Feito isso, o sistema te traz para a tela de atualização, onde você pode atualizar os dados gerais. Não, eles inclusive estão protegidos para alteração. Você pode atualizar os dados da ordem de serviço apenas, ou seja, o tipo de serviço você pode alterar. Você pode incluir uma observação à ordem de serviço que ainda está pendente. Você pode incluir um novo ponto de referência, ou você pode alterar a prioridade do serviço. Feitas as alterações, você clica no botão atualizar e a ordem de serviço é atualizada. Voltando. Caso você queira encerrar a ordem de serviço, vamos deixar ela encerrar por último, né? Caso você queira bloquear por algum motivo essa ordem de serviço que você está consultando, você clica no botão bloquear a ordem de serviço. O sistema visualiza a tela de bloqueio e pede para você informar o motivo. E aqui tem vários motivos parametrizados, né? Por solicitação do usuário, imóvel não localizado, ou seja, cão solto na casa que não deixou o agente entrar para concluir a ordem. Então você pode bloquear essa ordem de serviço selecionando o motivo e clicando em bloquear. Voltando. Caso você queira tramitar essa ordem de serviço, dar um novo trâmite para essa ordem de serviço, você clica aqui no botão tramitar ordem de serviço. Ele traz também os dados gerais da ordem, que não podem ser alterados, e os dados da tramitação para você fazer a tramitação. Ou seja, você pode alterar a unidade de destino, de onde partiu a ordem de serviço, o usuário responsável, você pode alterar a data da tramitação, a hora, ok? Todos esses campos aqui estão liberados para você fazer a alteração. O motivo da tramitação, ou seja, para a execução da ordem de serviço, é informações suficientes que você está alterando a unidade de destino. Você quer devolver para a origem, por isso que você alterou a unidade de destino. Você quer para análise e parecer essa tramitação, então você seleciona aqui o motivo da tramitação e informa o parecer. Aí você informa aqui, tem disponível para você até um número limitado de caracteres. Caso você queira consultar os trâmites dessa ordem de serviço, você clica aqui no botão consultar trâmites. Como essa ordem de serviço não possui trâmites, essa tela de consulta não é visualizada. Voltar. Lembrando, depois que você fizer as alterações, né, é só você clicar no botão tramitar. Voltando.
Caso você queira imprimir essa ordem de serviço, coisa que você pode fazer também na tela de manter a ordem de serviço, mas caso você queira imprimir direto na tela de consulta, é só você clicar no botão imprimir. Feito isso, o sistema imprime para você a ordem de serviço no modelo igual ao que o agente em campo leva para. Note que dependendo do serviço, não é? Aqui eu tinha mudado, eu voltei, depois voltei de novo para a tela de consulta, escolhi outra ordem de serviço. Dependendo do serviço, a ordem de serviço ela muda, né? Essa aqui, por exemplo, tem os serviços que foram feitos, é uma ordem de ligação de água, então tem os serviços que foram feitos na rua, na calçada, profundidade, os materiais que foram utilizados, tudo agente de campo que vai preencher, né? Os reparos que foram feitos na calçada, no pavimento, na tubulação, né? Os dados da visita técnica, as observações, a assinatura do supervisor da equipe e a placa do carro. Então, dependendo do serviço relacionado à ordem, essa ordem de serviço também ela muda. Ok? Olha que maravilha essa ordem de serviço que eu acabei de falar para vocês no começo, e também sobre a funcionalidade de inserir tipo de serviço, que eu falei que existem alguns serviços que são cobrados pela empresa, e quando você for cadastrar o tipo de serviço que depois você vai utilizar para abrir o registro de atendimento, se ele tiver marcado com aguardando pagamento antecipado para a conclusão, para o início da ordem de serviço, da conclusão, ela fica com a situação aguardando liberação para execução. O que significa isso? Significa que ela está aguardando o pagamento do serviço ser efetuado para essa ordem ser liberada, não é? Essa liberação pode ser feita tanto pelo sistema automaticamente, quando o pagamento for reconhecido, ou pode ser feito aqui na tela de consulta a ordem de serviço, através desse botão, liberar ordem de serviço. Clicando sobre ele, ele vai pedir para você confirmar a liberação, você vai clicar OK, e essa ordem de serviço vai ficar liberada para execução. Mas você só vai fazer isso quando o pagamento referente ao serviço da ordem ele for feito e for identificado. Vamos voltar. Escolher outra ordem de serviço. Essa aqui. Bom. Na tela de consulta você pode também encerrar a ordem de serviço que está pendente. Caso você queira encerrar a ordem de serviço, quer dizer, você já recebeu as informações de que essa ordem de serviço foi concluída, você na tela de consulta, você clica no botão encerrar. Na tela de encerrar a ordem de serviço, que é acionada através do botão, tem os dados gerais do serviço, caso você queira consultar, e os campos para preenchimento. A data do encerramento da ordem, no caso a data de hoje, 25, a hora do encerramento, você preenche. O motivo do encerramento, vários parametrizados para você escolher. Conclusão do serviço, falta de pagamento, não tem rede, serviço já realizado, ou execução do serviço. Poderia ser serviço já realizado. Poderia ser, não é? Hidrômetro encostado no chão. Quer dizer, existem vários motivos que você informa aqui para encerrar a ordem de serviço. Aqui você digita o parecer. Parecer do encerramento. Caso você queira anexar alguma foto do serviço, por exemplo, o agente em campo enviou para o banco de dados do GESAM as fotos para serem anexadas à conclusão da ordem de serviço. Por exemplo, ele foi fazer um reparo na calçada, ele terminou
de fazer o reparo, porque o cano estava vazando, trocou o cano, cimentou, colocou a calçada, limpou tudo direitinho. Ele quer anexar essa foto do antes, do durante e do depois da resolução do serviço. Então você clica aqui em anexar foto, escolher arquivo, seleciona a foto do seu computador e clica aqui em adicionar. Feito isso, o sistema vai anexar a foto à ordem de serviço para encerramento. Tá aqui a foto, depois que você seleciona ela aqui, clica em adicionar, ela fica disponível no quadro Arquivos Informados. Caso você queira remover, você clica no botão remover. Caso você queira escrever uma observação sobre a foto, você digita. Ok? E não só isso, né? Além de informar a data, a hora, o motivo, o parecer de encerramento, anexar a foto, observação para a foto. No encerramento da ordem de serviço, você pode gerar também uma ordem de serviço de fiscalização. O que é isso? É quando você conclui, por exemplo, o serviço é de o serviço é de corte, né? Eu fui lá fazer um corte d'água no imóvel do cliente por falta de pagamento. Então, quando você estiver encerrando essa ordem de serviço de corte, você pode gerar uma nova ordem de serviço de fiscalização para depois alguém ir lá, outro agente em campo comparecer lá para verificar se o cliente não fez nenhuma ligação clandestina de água. Ok? Isso é feito através do botão aqui, gerar ordem de serviço de fiscalização, que está aqui no encerramento da ordem de serviço. Clicando, olha o que o sistema te fala. Não existem tipos de serviços com referência de fiscalização. Isso significa o quê? Que para esse tipo de serviço que a gente está encerrando aqui, a ordem, ele não requer ordem de serviço de fiscalização. Se ele fosse uma ordem de serviço, se fosse um serviço de corte, por exemplo, ele teria, né, a possibilidade de gerar uma ordem de serviço de fiscalização. Continuando, se você quiser, na conclusão do serviço, da ordem, informar as atividades do serviço, você clica aqui no botão informar atividades. Clicando no botão, ele vai te trazer para a tela de manter dados das atividades da ordem de serviço. O número da OS, o encerramento, o roteiro da equipe, caso tivesse, e a execução das atividades, inclusive com a hora, com os materiais utilizados. Caso você queira adicionar uma nova atividade, você clica no botão adicionar. Antes você precisa informar aqui a atividade. Clica na ampulheta, digita o nome da atividade, clique em pesquisar. Por exemplo, cavar buraco. Clicou, ele já carrega aqui na atividade, você adiciona. Quer adicionar outra atividade? Digita o código caso você saiba, se não, clica na ampulheta de novo, pesquisar atividade, nome da atividade, pesquisa, fechar buraco. Adicionou. Ele vem para cá. Além de fechar o buraco, tem mais uma atividade aí. Retirar cano. Clica sobre o código, retorna para a tela de manter dados da atividade da ordem de serviço e adiciona. Clicando aqui sobre o relógio, você pode informar as horas de execução da equipe da ordem de serviço. Você vai informar o intervalo da execução, quanto tempo eles levaram, né, para concluir aquele serviço. Vai selecionar a equipe programada ou outra equipe. Você clicando aqui no martelo,
Você vem para a tela de manter material de execução da ordem de serviço. Isso tudo você vai informando para concluir a ordem de serviço, né? Então você vai selecionar o material, caso você seja necessário, ó. Na ampulheta aqui você pesquisa o material. O mesmo procedimento da adição das atividades. Informa a quantidade dos materiais. Retornou para aquela tela inicial de manter dados das atividades da ordem de serviço. Ou seja, nessa tela que a gente acionou, só lembrando, quando a gente estava encerrando a ordem de serviço através do botão informar atividades, a gente insere as atividades, informa a hora que a equipe levou para concluir o serviço e informa o material. Ok? Clique em inserir. Feito isso, os dados são inseridos na ordem de serviço. Caso você queira informar novas atividades novamente, você informa aqui. Basta clicar no botão informar atividade. Bom, a tela de encerramento, só revendo, você informou a data, a hora, o motivo do encerramento, o parecer, anexou uma foto, uma observação. Caso fosse necessário, você poderia gerar uma ordem de serviço de fiscalização do serviço concluído. Caso seja necessário também informar as atividades, a hora que a equipe levou, os materiais e as atividades que eles tiveram que fazer para concluir o serviço, seria nesse botão. Informado tudo isso, você clica no botão encerrar. Feito isso, a ordem de serviço é encerrada no sistema. O sistema pergunta se você quer encerrar também o registro de atendimento associado à ordem de serviço. Sim ou não? Sim. Ordem de serviço de código encerrada com sucesso. Menu principal. Vamos sair do GSAM e entrar novamente. GSAM, atendimento ao público, ordem. Manter a ordem de serviço. Pesquisar todas. Né? Essa tela aqui a gente já viu. E está aqui a ordem de serviço que a gente acabou de encerrar. Olha a situação dela aqui. Essa está pendente, essa está pendente, pendente, essa está aguardando liberação, provavelmente pagamento, como a gente viu. Essa está pendente e essa a gente encerrou agora. Clicando sobre ela, a gente vem para a tela de consulta. Ela está encerrada, tá vendo? E é isso. Você pode imprimir o parecer, se ela estiver encerrada. Vamos ver se a gente consegue. Clicando em imprimir o parecer. O sistema visualiza o parecer de encerramento da ordem de serviço. Lembra que foi a gente que colocou esse parecer de encerramento. Ordem de serviço concluída. Tem os dados gerais da ordem de serviço, uma observação e o parecer de encerramento. Bom, na aula de hoje a gente viu a funcionalidade de consultar a ordem de serviço. Só relembrando, a gente viu atendimento ao público, ordem, manter a ordem de serviço. Nós filtramos, né, na tela de filtro. Localizamos as ordens de serviços que atenderam aos filtros de pesquisa. Consultamos o registro de atendimento pelo link da coluna registro de atendimento. Consultamos a ordem de serviço através do link. Imprimimos a relação. Imprimimos uma ordem de serviço selecionada e imprimimos todas as ordens de serviço. Na tela de consulta a gente viu, vamos voltar e pegar outra aqui. Na tela de consulta a gente viu como é que consulta a ordem de serviço, como é que atualiza, encerra, bloqueia a ordem de serviço, coloca ela para tramitar ou imprime, não é? A ordem de serviço.
É uma funcionalidade um pouco complexa, mas assim, ordem de serviço, manter ordem. Não é tão complexo, né? Ela é um pouco intuitiva, assim, você. Até porque nas aulas anteriores a gente já viu como é que insere um tipo de serviço, atualiza um tipo de serviço, insere um registro de atendimento, insere um tipo de solicitação com as especificações. A gente já definiu todas essas regras de negócio nas aulas anteriores para chegar na consulta dessa ordem de serviço, né? Mas, além da videoaula de hoje, caso você queira mais informações sobre a funcionalidade, basta você clicar aqui no cabeçalho, aqui na tela, que você é direcionado para a documentação da Consenso referente a essa funcionalidade que a gente acabou de ver. Então, você clicando aqui no caminho, você acessa a documentação da Consenso sobre a funcionalidade manter a ordem de serviço. E aqui ela vai lhe explicar o print da tela, as particularidades para cada empresa, que pode variar, né? Cada link desse acessa outra documentação que está relacionada. Ela mostra o print da consultar a ordem de serviço, encerrar a ordem de serviço, aquela de manter os dados da atividade da ordem de serviço que a gente viu, manter horas. Tem detalhes aqui importantes, né, sobre a documentação. É uma documentação até extensa, mas ela é de fácil navegação. Os modelos das ordens de serviço, a funcionalidade de cada botão e a opção de você imprimir. Caso você esteja no treinamento, você pode imprimir clicando aqui, imprimir em Word. Da tela de manter ordem de serviço, tem um link, ele informa aqui que depois de fazer a pesquisa, ele vai para a tela de consultar a ordem de serviço. Você clicando aqui em consultar a ordem de serviço também, você é direcionado para a tela de consulta de ordem de serviço que a gente acabou de ver. Inclusive com os campos e as particularidades para cada empresa. Com a possibilidade de imprimir também. É uma leitura interessante para você complementar, né, as informações que a gente viu na aula de hoje. Espero que tenha sido boa e por hoje é só.